Allahu Akbar, Allahu Akbar, não há outro Deus senão Allah, e todo louvor pertence a Allah, e não há poder nem força senão em Allah. Oração de misericórdia, ó subtítulo podognal. No Irã, neste exato momento, dezenas de milhares de pessoas lotam as ruas para se despedir de seu líder supremo. Somente 4 meses após a morte, começou no Irã a semana de despedida do ex-líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Ele morreu ainda no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, aos 86 anos de idade. Curiosamente, o filho de Ali, Majtaba Khamenei, que agora é o líder supremo de fato do Irã, não apareceu em público nem mesmo para se despedir do próprio pai. Isso levantou ainda mais questões sobre se o novo Rahbar está realmente vivo. Para o regime em Teherã, a atual despedida é uma encenação de vários dias de importância crucial, destinada a mostrar ao mundo inteiro que conseguiu se manter firme, que as ideias da República Islâmica ainda são fortes e que o povo comum ainda ama seu governo. O governo, embora, é claro, possamos admitir que nem todos estão chorando sinceramente na despedida de Khamenei. Neste episódio, vamos discutir juntos o que está acontecendo agora no Irã, como está sendo a despedida de Ali Khamenei, o que vai acontecer a seguir e quem realmente detém o poder no país neste momento. Afinal, ninguém viu Majtaba Khamenei nem sequer ouviu sua voz desde a morte de seu pai. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e não se esqueça de comentar aqui em baixo. Agradeço muito por isso. O Ayatollah iraniano Ali Khamenei morreu. Em sua residência em Teherã, as autoridades do Irã adiaram a cerimônia de despedida por mais de 4 meses, devido ao início das ações militares e ao risco de novos ataques aéreos durante grandes aglomerações de pessoas, além do risco de um pisoteamento mortal entre as multidões de enlutados. Isso ocorreu em 1989, no funeral do primeiro líder supremo do Irã, Ayatollah Ruhollah Khomeini, onde houve caos. Então, o Ayatollah iraniano Ali Khamenei morreu em 28 de fevereiro deste ano como resultado de um ataque aéreo israelense à sua residência em Teherã. As autoridades do Irã adiaram a cerimónia de despedida por mais de 4 meses devido ao início das ações militares e ao risco de novos ataques aéreos. Devido à grande aglomeração de pessoas e também ao perigo de um esmagamento mortal nas multidões de enlutados. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu. Houve caos total, pois cerca de 3 milhões de pessoas vieram se despedir dele ao mesmo tempo. E em determinado momento, durante a despedida, o corpo de Khomeini simplesmente caiu do frágil caixão de madeira devido à pressão dos fiéis e uma multidão enlouquecida se lançou sobre ele. Então os soldados tiveram que dispersar as pessoas com tiros, o que resultou em muitas mortes. No final, a despedida do líder supremo resultou em muitas mortes. Vamos. Uma situação semelhante de tumulto ocorreu em 2020 no funeral do ex-alto comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Qassem Soleimani, quando novamente dezenas de pessoas morreram. Desta vez, no Irã, o evento de luto está programado para acontecer durante uma semana, de 3 a 9 de julho, abrangendo várias cidades ao mesmo tempo, mas a principal parte da cerimônia de despedida começou exatamente no dia 4 de julho e não por acaso. Espera-se que esses eventos recebam 18 a 35 milhões de pessoas. Além disso, dificilmente esses eventos serão frequentados por 18 a 35 milhões de pessoas. Farão isso por vontade própria e não sob pressão do clero e dos serviços secretos. Vamos ser honestos sobre isso, dificilmente milhões de iranianos idolatravam Ali Khamenei a ponto de irem e chorarem abertamente em seu funeral.
Ali Khamenei, está sendo enterrado junto com mais 4 membros de sua família que também morreram durante o ataque aéreo de 28 de fevereiro. São sua filha, genro, nora e neta. As cerimônias de despedida de Ali Khamenei começaram em Teherã, na mesquita do Imam Khomeini. Se for do seu interesse, esse é o nome do predecessor, na verdade o fundador da República Islâmica do Irã, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Antes dele havia o Imam Khomeini. E toda a história e toda a essência desse complexo, onde está acontecendo a despedida de Ali Khamenei, está diretamente ligada a todas as mudanças políticas e religiosas no país após a Revolução Islâmica de 1979. Nos dias 4 e 5 de julho, os habitantes do Irã vêm aqui ao caixão de Ali Khamenei. Depois, no dia 6 de julho, será organizada em Teherã a principal procissão fúnebre pelas ruas centrais. No dia 7 de julho, uma procissão semelhante acontecerá na cidade sagrada xiita de Qom. Para o dia 8 de julho está planejado o traslado do corpo para o vizinho Iraque, já que lá também há muitos xiitas. E por fim, planejam enterrar Khamenei já em 9 de julho. É interessante que por todo o país, por todo o Irã, agora estão penduradas enormes propagandas. Painéis de propaganda, banners com retratos do falecido Ali Khamenei e de seu filho e sucessor no cargo de líder supremo do país, Mojtaba Khamenei. Mas além das fotos, ninguém jamais viu Mojtaba Khamenei em público. Embora ele tenha sido eleito o novo líder supremo em março, até agora não está claro se ele fará uma aparição pública em algum evento fúnebre. Desde sua nomeação, não houve nenhuma aparição, nem vídeos ou gravações com ele, nem mesmo novas fotos. Houve apenas declarações escritas por ele, lidas ao vivo na televisão estatal. Por isso, surge a dúvida se foi realmente ele quem escreveu esses textos. Seu sogro, o sogro de Mojtaba Khamenei, afirma que não mantém contato com o genro e não tem informações sobre seu estado. Mojtaba Khamenei, aliás, não esteve nem mesmo no funeral da própria esposa que aconteceu em 2 de julho, vítima do mesmo ataque aéreo que tirou a vida de seu pai. Por isso, muitos, é claro, começaram a questionar ainda mais. Mojtaba Khamenei está realmente vivo? Será que ele já morreu há muito tempo e outra pessoa governa o país? E agora, especialistas e observadores falam abertamente. Se mesmo em 9 de julho, quando acontecerá o funeral de Ali Khamenei e após o retorno do corpo dele do Iraque, mesmo assim Mojtaba Khamenei não aparecer em público, isso vai significar que tem algo claramente errado aqui e possivelmente Mojtaba Khamenei já não está entre nós há muito tempo. O Irã não escolheu a data de despedida de Khamenei por acaso, foi exatamente em 4 de julho quando os Estados Unidos comemoram o Dia da Independência. O emblema oficial aprovado para os eventos de luto parece uma imagem do punho cerrado de Ali Khamenei com o slogan "Devemos nos levantar". Khamenei estava à frente de um sistema que via qualquer dissidência como heresia e conspiração de forças externas e a reprimia de forma extremamente brutal. Desde o movimento verde de protesto em 2009 ou as manifestações de 2022 sob o lema Mulher, Vida, Liberdade, até a onda de protestos antigovernamentais que tomou conta de todo o Irã há meio ano, com milhões de pessoas exigindo o fim do interminável e brutal governo do regime dos ayatollahs. Como vocês sabem, esses protestos foram acompanhados pela morte de milhares de pessoas e explodiram em apenas alguns dias. Isso aconteceu antes do início da guerra entre os Estados Unidos e Israel. E literalmente poucas semanas antes da morte do ex-Rabbar. Por isso, pessoalmente, eu não acredito que tantos iranianos realmente saiam voluntariamente às ruas para se despedir de Khamenei, ainda mais de forma tão demonstrativa. Aliás, Donald Trump escreveu hoje que ficou muito surpreso, sinceramente surpreso, ao ver que os iranianos realmente choram na despedida de Khamenei porque ele pensava que os iranianos o odiavam. Há muitas evidências de que milhões de iranianos realmente odeiam o falecido Ali Khamenei e o regime teocrático despótico que ele construiu, e estão profundamente desapontados com tudo aquilo a que ele acabou levando o país. Quase 37 anos que Ali Khamenei passou no cargo de Rabbar são uma história contínua.
Dezenas de milhares de assassinatos, repressões cruéis e brutais, bombardeios, violações dos direitos e liberdades fundamentais, acusações e sentenças judiciais forjadas, torturas e, na essência, a eliminação física dos dissidentes. E não só dos dissidentes. Todos que de alguma forma eram contra Ali Khamenei eram imediatamente eliminados fisicamente. Também é uma história de empobrecimento total da população, colapso da economia e da infraestrutura, corrupção generalizada e fortalecimento do controlo dos militares e das forças de segurança sobre uma parte significativa da riqueza nacional do Irã. Em outras palavras, quem tem as armas nas mãos tomou para si toda a riqueza do país. Quando em fevereiro ficou conhecida a morte de Ali Khamenei, alguns iranianos comemoraram abertamente esse acontecimento, mesmo se expondo a um enorme risco. A doutrina de política externa de Ali Khamenei, durante décadas, baseou-se em uma postura intransigente anti-ocidental, pan-islamismo e na busca pela dominação regional do Irã. Se você já ouviu falar alguma vez na vida sobre movimentos como Hamas, Hezbollah, os Houthis do Iêmen ou o Eixo da Resistência no Iraque, saiba que isso é obra do falecido Ali Khamenei. A criação e o financiamento de todas essas forças proxy na região se tornou a principal conquista geopolítica de Ali Khamenei. O Irã utilizou a estratégia de guerras por procuração, inclusive implantando uma rede de grupos paramilitares leais para lutar contra os Estados Unidos da América e Israel sem se envolver diretamente. Por muitos anos, o Irã lutou contra Israel sem se envolver diretamente na guerra, nem sofrer ataques em seu território, apesar de todos saberem que era o Irã quem conduzia o conflito. E foi justamente Khamenei quem construiu esse sistema de guerra por procuração, no qual todos sabem que é ele quem conduz a guerra, mas não podem atacá-lo. Cada grupo do chamado Eixo da Resistência tinha sua própria frente na guerra do Irã. O grupo radical xiita Hezbollah é o elemento-chave e mais poderoso do eixo, baseado no Líbano, criado com o apoio do Irã. Eles lutam a partir do território do Líbano contra Israel. Os Houthis do Iêmen, e para ser mais preciso, o grupo Ansar Allah é um movimento islamista radical abastecido com drones e mísseis balísticos iranianos para atacar Israel, desestabilizar a Arábia Saudita e bloquear a navegação no Mar Vermelho. O bloqueio do Estreito de Bab al-Mandeb é obra do Ansar Allah. Radicais palestinos, ou seja, os grupos terroristas Hamas, Jihad Islâmica e outros, lutaram na faixa de Gaza novamente atacando Israel. E aqui está o paradoxo. Apesar de o Hamas ser sunita e não xiita, essas forças recebiam uma ajuda financeira e militar maciça de Teherã. Ou seja, aqui a questão sunita-xiita não era fundamental. O principal era continuar a guerra. Então veja qual é o paradoxo. Por um lado, os Houthis do Iêmen, Houthis Ansar Allah, causavam desestabilização contra os sunitas na Arábia Saudita e o Irã os apoiava. Ao mesmo tempo, o Hamas também é sunita, mas o Irã também os apoiava financeiramente para que lutassem contra Israel. O antigo regime de Bashar Assad na Síria também recebia apoio de Khamenei. Diversos grupos xiitas, sejam eles parte do governo ou semi-guerrilheiros do Iraque, e aqui inclusive permitiram que o Irã criasse um corredor terrestre direto até o mar Mediterrâneo. De modo geral, como você entende, a estratégia geopolítica de Ali Khamenei era criar várias facções em toda a região, fornecê-las com armas, financiá-las e apoiá-las. E deixar que eles próprios travem a guerra contra os inimigos do Irã. E, claro, o programa nuclear. Ali Khamenei posicionou o programa nuclear do país como um símbolo de soberania e independência tecnológica do Irã em relação ao Ocidente. Embora, vale lembrar, o Ocidente ajudava bastante o Irã antes da Revolução Islâmica. No início dos anos 2000, ele emitiu a famosa Fátwa, que é um decreto religioso proibindo a criação e o uso de armas nucleares por serem contrárias ao Islã. Essa fátwa foi ativamente usada pelos diplomatas como prova do programa nuclear pacífico do Irã. E os diplomatas iranianos sempre diziam: nós temos a fátwa do nosso Ayatollah, que nos proíbe por motivos religiosos de criar armas nucleares. Por isso nós supostamente não pretendemos criá-las.
No entanto, pelo exemplo do apoio aos sunitas da faixa de Gaza, já sabemos que Khamenei não pode ser chamado de super coerente em termos religiosos. Afinal, ao mesmo tempo, Khamenei aprovava o aumento constante do nível de enriquecimento dos estoques de urânio existentes até o limite para a criação de armas nucleares. E o objetivo dele era fazer com que o Irã atingisse uma condição em que o país pudesse montar uma bomba atômica em poucas semanas, e como se diz, pouco se importando com aquela famosa fátua. A manipulação está em Khamenei querer levar a situação ao ponto de, se surgisse uma ameaça, apertar um botão e surgir a bomba atômica. Até lá, não haveria bomba e a fátua não seria violada. Aliás, com a morte dele em fevereiro de 2026, a legitimidade dessa fátua ficou em dúvida, provocando um intenso debate sobre a revisão da doutrina nuclear e sua possível mudança. E agora a mídia iraniana já está preparando a sociedade iraniana, afirmando que só a posse de armas nucleares ajudará a proteger o país dos Estados Unidos da América. E não haverá nenhum pecado nisso, porque a fátua sagrada foi emitida por Ali Khamenei, e como Ali Khamenei morreu, a fátua morreu junto com ele. Para Ali Khamenei, os Estados Unidos da América sempre foram, como ele mesmo dizia, o grande Satã e o principal inimigo existencial da República Islâmica. Talvez ele, aliás, acreditasse sinceramente que o objetivo final de Washington não era mudar a política interna e externa de Teherã, mas sim a destruição completa do sistema islâmico e a eliminação de seu regime. Ele sempre citava Muammar Gaddafi, que desistiu do programa nuclear por pressão do Ocidente e acabou deposto e morto. Khamenei dizia que, se fizermos o mesmo, teremos o mesmo destino. E acabou sendo deposto e morto. E Khamenei dizia que, se abrirmos mão do nosso programa nuclear, o mesmo acontecerá conosco. Em 2015, Khamenei aprovou com relutância o acordo nuclear com o JCPOA. No entanto, após a saída dos Estados Unidos em 2018, ele adotou uma posição extremamente rígida, proibindo negociações diretas com Washington e respondendo a qualquer pressão de sanções com escalada. Israel, na retórica de Ali Khamenei, era chamado exclusivamente de Pequeno Satã. Como vocês entenderam, o grande Satã são os Estados Unidos e o pequeno Satã é Israel. A negação do direito de existência de Israel tornou-se o fundamento da política externa do Irã, que rejeitava completamente o conceito de dois estados para dois povos, referindo-se à Palestina e a Israel. Khamenei regularmente transmitia narrativas antissemitas, apoiava a negação do Holocausto e afirmava que a política e a economia mundial estavam sob algum tipo de controle conspiratório secreto de conspiradores judeus. Mas, como lembramos, sua luta contra Israel era feita por outros, não por ele mesmo, e sim pelo eixo da resistência. Mas, no final, isso acabou se transformando em um confronto militar direto do Irã com Israel e os Estados Unidos e terminou para ele pessoalmente com o assassinato. A história terminou para Ali Khamenei em 28 de fevereiro de 2020, quando uma bomba aérea de Israel simplesmente atingiu sua residência, enterrando-o lá junto com seus próprios familiares. E essa era de luta de Ali Khamenei contra todos, bem, contra todos entre aspas, chegou ao fim. O futuro do Irã é incerto, pois ninguém sabe se Mojtaba Khamenei, filho e sucessor, está vivo, onde está ou o que aconteceu com ele, porque ele não apareceu nem na despedida da própria esposa, nem na despedida do próprio pai. Ninguém o viu, ninguém o ouviu, não existe nenhuma foto recente de Mojtaba Khamenei. Há apenas declarações escritas, supostamente feitas por Mojtaba Khamenei. Por isso existe a possibilidade de que talvez o poder no país já tenha sido tomado há muito tempo pelos militantes da Guarda Revolucionária Islâmica. E Mojtaba Khamenei é uma espécie de imagem coletiva de um suposto líder, uma espécie de fachada na qual eles podem se apoiar. Dizer, nós temos um líder supremo, por isso continuamos com essa ideologia, a ideologia teocrática da República Islâmica. Talvez Mojtaba Khamenei nem exista mais há tempos, mas ninguém sabe como essa história vai acabar. Mas a história com Ali Khamenei está terminando agora mesmo, com este funeral. Como você percebe, escolheram a data de propósito para provocar o presidente americano. Como se dissessem, vocês têm 250 anos nos Estados Unidos e vamos criar um paradoxo agora. Paralelamente à despedida do líder supremo. Deixo reticências, sua opinião e conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal do YouTube. Novamente o homem estava calmo, ele era da União Soviética,
e esse canal do YouTube não tinha medo. Com a ajuda de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, as pessoas não perderam para o homem... Sempre para cá.